Oi, Ó, já comecei a gravar aqui já. A hora que você mas quiser, pode meter marcha. então vamos nessa. Pode soltar. Pessoal, boa noite de novo a todos aí, boa noite, turma. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso de História, beleza? Hoje, como vocês podem ver aí no meu compartilhamento, a gente tem o bloco 2. Hoje a gente inicia o bloco 2 do curso. Na verdade, esse bloco 2 aí, eu separei uma aula para um bloco, né? Chama de bloco, mas seria a aula de hoje. E a próxima aula, assim, meio que finalizando, talvez 1h30, para a gente dar conta do que eu chamei aí de civilizações, no sentido de o nascimento das civilizações, e as civilizações, em especial, orientais. Beleza? Então, vamos embora. Sempre lembrando que o nosso curso é voltado exclusivamente para o Enem, então eu não vou trabalhar aqui, obviamente, toda a essência das civilizações orientais, toda a essência, né, do Egito e da Mesopotâmia, que é o nosso objetivo. Eu vou trazer os conceitos básicos que formam uma civilização e os conceitos básicos que formam o Egito e a Mesopotâmia. Tudo bem? Então vamos lá. Uma civilização, é importante dominar este conceito primeiramente, tá? O que é uma civilização? O que vocês precisam levar para a prova sobre o conceito de civilização? A pré-história, ela é meio que abdicada do seu curso, assim, não há muito processo o pré-histórico na tua prova. Então, período paleolítico, neolítico, australopithecus, a evolução hominídea, eu vou pular, tá? Você não tem menções na prova do Enem sobre essa matéria. Porém, numa rápida recapitulação, assim, do que vocês até têm em escola, o que eu quero que vocês entendam? As primeiras civilizações, a gente falou isso no primeiro momento da aula, eles se formam dando início à história clássica. Porém, eles se formam de um período histórico onde o homem ele é paleolítico e neolítico. Portanto, ele faz uma transição com essas características que eu estou pondo aqui para vocês. Tá? A primeira transição é a metalurgia. O que eu quero dizer com isso? Que é o domínio do fogo. Se você lembra da primeira aula, a gente trabalhou aqui aquela ideia do fogo, né? De que o homem, como um ser pensante, independente se ele é paleolítico, neolítico ou da civilização moderna, o homem ele vai atrás do fogo racionalmente através da ideia de Deus. Né? O que eu quero que vocês entendam é que quando o fogo é encontrado, isso já é um período paleolítico para o neolítico, nessa transição, o fogo é usado como misticismo, como divindade, como adoração, como ritual. Tá? O homem não pega o fogo e sai usando o fogo como tecnologia. Tá? Então, a manipulação do fogo e o uso dela como tecnologia vai se desenvolver durante todo o período da passagem pré-histórica. O que eu quero dizer para vocês? Que quando a história começa a marcar o nascimento da civilização, significa que o homem já sabe usar o fogo. Tá? O uso do fogo é um dos pontos centrais para você caracterizar uma civilização. Né? Sim, o formato dos deuses, o panteão divino. Entenda o seguinte, as civilizações, elas são mitológicas e elas criam o fogo também como adoração. O fogo permanece como adoração. Porém, a adoração ao fogo nas civilizações, ela é muito maior, até no sentido de, por conhecer o fogo como tecnologia, o poder do fogo se torna ainda maior. O fogo, ele é mais místico, ele é mais simbólico, é um fogo mais deuses no período paleolítico e neolítico, e ele se transforma em algo ultra, né? Em algo essencial, em algo realmente divino nas civilizações. Então, o uso da metalurgia
que seria o fogo para construir ferramenta de metal, é a base, é a essência, é a grande característica do nascimento das civilizações. E isso se deu na Mesopotâmia, e por volta do ano 4000 antes de Cristo. Tá? Ali entre o ano 4 e o ano 3,5 antes de Cristo, nesses 500 anos, se deu a manipulação exata do fogo, tá? E, portanto, o desenvolvimento de grandes agriculturas e áreas de pastagem. E aqui você consegue defender a ideia de que a civilização começa a nascer. Tá? Então, professor, qual seria a diferença do nascimento da civilização para o período pré-histórico, basicamente? Uma das características, o domínio pleno da metalurgia. Tudo bem? Usar o fogo para se aquecer, para afastar animal, derreter coisa, comer, esquentar comida, carne cozida, reduz o cérebro, né? A caixa craniana, o formato de U, o homem vai aquele processo que vocês viram na história, né? E na escola. O Australopithecus vai virando uma bilis, Homo erectus, aquele processo é tudo no período paleolítico e neolítico, período pré-histórico. O uso do fogo como tecnologia mesmo, real, para fazer cerca e desenvolver agricultura e área de pastagem, portanto, agropecuária, é um marco da civilização. Beleza, pessoal? Percebam que essas civilizações, elas vão sempre se fixar perto do mar. Eu acho que eu nem preciso explicar muito isso, né? O mar, ele serve não só como guia, né? Você tem um ponto de referência, certo? Mas, obviamente, um ponto de sobrevivência. Né? Todas as civilizações, todos os processos de sedentarização, que a gente chama, que é quando o homem deixa de ser nômade, deixa de viajar, né, de se locomover, e passa a ter noção de propriedade, já vou te dar aqui também, né? Quando o homem começa a ter a noção de propriedade e desenvolver, né, minha terra, meu lar, meu, né? E isso geralmente fica perto do mar. E quando eu falo geralmente, é porque eu não quero ser nenhum dogmatizador, porque não tem nenhuma civilização da antiguidade que não tenha se fixado longe do mar. A Grécia, por exemplo, é uma ilha, né? Perdão, é uma península cheia de ilhas. O Japão é um arquipélago. A China tem um mar amarelo, né? A Índia tem o rio Ganges e o rio Indo, né? A Mesopotâmia, como a gente vai trabalhar agora, o rio Tigre e Eufrates. O Egito, o rio Nilo. Né? Se pegar as civilizações clássicas, né, essas civilizações antigas, né, fenícios na beira do mar Mediterrâneo, na beirada do mar, assim como os hebreus, os povos do mar, como eram chamados. Né? Os povos, de forma geral, da antiguidade, que viraram civilizações, estão cercados por água. Tá? Isso é um fato, digamos, óbvio. Tá? Quero que você ficar numa... a embarcação, e eu coloquei aqui embaixo, né? Ela também é um marco da civilização, tá? Principalmente por conta do comércio, tá? Só que entenda uma coisa, né? O chat coloca aí a embarcação, né, senhor Pedro? A embarcação, ela vem num processo de desenvolvimento. Não é assim, eu vou me fixar no rio para fazer barco. Você se fixa perto do rio para fazer agricultura, ao longo do tempo você vai produzir excedentes, vai ter cada vez mais noção de propriedade, de riqueza, e essas riquezas precisam ser levadas para outros povos, e aí sim vem as embarcações, tá? Não vai, é só tomar cuidado um pouco, respeitando um pouco esse processo temporal. Não você fixar ali perto do rio lá e fazer um... Não é assim. Você primeiro se fixa perto no rio, desenvolve a metalurgia, a agricultura expande, forma um monte de excedente. Você não planta o almoço, né, tio? Você não vai plantar o almoço e amanhã eu planto de novo. É período de plantio e colheita. Áreas de pastagem, você não vai falar assim, vem aí um boizinho aí. Não, você fica aí, boi, sai fora. Vai vir o boi, tio, entendeu? Você vai fechar, cercar o boi e vai trabalhar com o que você tem ali. E quando você for abater o boi, você não vai abater o boi para sobremesa. Vou pegar só agora. Né? Abateu, já era, tem que conservar. Tá? Então aqui tem muita noção de excedente, uma propriedade até que sobra. Você tem uma noção de uma terra que é tua, essa terra que é sua, ela vai sobrar produtos. E esses produtos que sobram precisam ser desenvolvidos, né, em uma rotação de mercadoria, tá? Principalmente por princípios de troca. Então já vamos nos adiantar aí, já que você falou em embarcação, tá? Então, eu cometi um erro aqui, deixa eu dar uma arrumadinha no slide. Bom, eu vou arrumar o slide depois, que agora que eu estou na empolgação aqui, depois eu já arrumo o slide aqui. Esse sistema político está repetido aqui, político, não sei de onde eu tirei isso. É sistema econômico aqui, tudo bem, onde eu estou arriscando, é óbvio.
tá? Então, sistema econômico por comércio e por troca, tá? Aqui tem duas invenções muito importantes, né? A roda, para fazer, obviamente, o mercado terrestre, e a embarcação para fazer a rota marítima, tá? Então, como esses países dependem de rios e fixam perto de rios, eles vão usar não só o rio para, como agora eu vou usar a sua fala, para abastecer a agricultura e a área de pastagem, mas eles vão usar o rio para se transportar, tá? Então, você vai ter a rota terrestre, para isso a invenção da roda, e a rota, né, fluvial, marítima, por rio ou por mar. Naquela época não há navegação por oceano ainda, tá? Por embarcação. Ah, professor, eu ouvi falar que a China chegou na América. Ah, velho, não vamos entrar nessa, não. Tudo bem? Então, sistema econômico, comércio por troca, roda. Sistema político, leis escritas, velho. Tá? Isso aqui é uma marca da civilização. A civilização, ela vai ter uma explosão demográfica muito grande. Ela vai, por se fixar, ela vai agregar muitos tribos. Lembra da aula passada que formaram Roma lá, né? Etrusco vem de um lado, latino vem do outro, né? Então, os gregos eu não comentei, mas tem os dórios, né? Ah, cheguei aqui, eu sou os aqueus. Então, esses povos da antiguidade, eles vão formando, eles vão migrando, né? E eles vão, né, preenchendo ali toda essa cidade, né? Essa cidade nascente. Feito isso, você precisa de uma organização de regras, um sistema de leis, tá? Então, olha lá, vamos resumir tudo aqui. Uma civilização, ela tem um domínio metalúrgico, ela se desenvolve perto do mar, ela tem grande noção de propriedade e, por ter noção de propriedade, ela vai ter que construir a guerra, tá? Já falo da guerra. Ela tem um grande sistema político, portanto, um sistema de leis. Essas leis vão se tornar escritas, isso é muito importante. A lei escrita é um marco da civilização, até porque o marco da civilização maior eu já coloquei aqui para você, que é a invenção da escrita. E um sistema econômico baseado por comércio por troca, a invenção da roda e da embarcação. Tudo bem? Tudo isso aqui caracteriza uma civilização. Beleza? Vamos só voltar aqui para a noção de propriedade, porque a partir do momento que você tem noção de propriedade, você basicamente tem noção de guerra. Se você tem uma terra e você tem riqueza e noção de riqueza, você precisa proteger isso. Você precisa, obviamente, se proteger porque alguém vai vir, né? É óbvio. Se você tem uma expansão dessas características espalhadas pelo mundo, então, obviamente, você vai ter não só o comércio, mas você vai ter também conflito. Por isso, o sistema de guerra. Beleza? Esse sistema de guerra, ele fundou o sistema político. Por isso que os primeiros reis eram os melhores soldados. Né? O sistema político vem daquele que é capaz de proteger a propriedade. E, portanto, aquele que é o melhor soldado, aquele que é o melhor lutador, aquele que é o principal guerreiro. Principalmente os gregos, né, que a gente falou aqui, que não curtem muito a imagem do rei, mas os gregos viviam em guerra. Então, eles tinham um rei da guerra. Né? Eles até separam isso, né? Um rei para a guerra e um governo para as leis. O rei sempre foi associado à guerra no começo. Tá? Nos povos orientais, que é o nosso foco hoje, já no Egito e na Mesopotâmia, esses reis aqui, eles serão políticos, tá? Eles serão governos. Né? Esse rei não governos, exclusivamente para a guerra, é Grécia. Tudo bem, pessoal? E aqui eu trago para vocês o grande conceito, né, que caracteriza o nascimento da civilização. Aquilo que realmente define uma civilização é a invenção da escrita. Uma escrita codificada e decodificada, tá? Então, o que caracteriza uma civilização é a capacidade dela registrar a sua história, categorizar suas leis, organizar o seu comércio. Inclusive, as primeiras escritas encontradas, elas estão dentro de uma lógica econômica, que eu já arrumo aqui para vocês, né? Que aqui. Elas estão dentro de uma lógica administrativa. Por isso que nas classes antigas da sociedade, o escriba, ele era muito valorizado. O escriba era, uau, né? O cara era, nossa, o cara escreve, tio, tá ligado? O cara dominava a escrita, o cara tinha um cargo absurdo. Os mandarins na China, né? Os escribas no Egito, que a gente já vai falar,
né? A paideia na Grécia, que eram os escritores, os filósofos e os aedos, que eram os poetas, os teatrólogos, esses caras eram vistos pela sociedade como uma lenda, tá? Porque eles dominavam a escrita. E a escrita, portanto, ela também caracteriza a civilização. Pode perguntar, senhor Pedro, eu vou até fazer uma mudança aqui, agora para... Pera aí, professor. Pode falar. Eu acho que eu perdi um pouco. Acho que eu perdi um pouco o fio da meada. O alfabeto. Invenção da escrita. Deu para entender que ela foi importante. Eu só não entendi a parte uniforme. Alfabético eu entendi. Pitografia seria o quê? Você conseguiu me ouvir? Foi. Deu um corte aqui, um bugzinho. Mas voltei? Você tá aqui, porém você tá travado. Perdão, pessoal. Deu uma queda aqui na minha internet. O Pedro, só Voltou? para como sugestão, às vezes para estar ligado o slide, tenta fechar a sua câmera, que aí às vezes ele dá uma melhorada na sua internet. Tá. Eu geralmente faço isso. Embora, na verdade, o que aconteceu aqui é que eu mudei, né, de lugar para carregar ele na Entendi. tomada e eu fiz uma cagada aqui. Sua imagem está travada ainda. Mas obrigado pela dica. Minha imagem tá travada, então peraí. Tá. E agora? Deu uma melhorada, pelo menos para mim. Eu vou tirar do slide como o senhor Fernando me orientou. Pessoal, meu áudio tá bom? O áudio é o que importa, vamos falar real aqui. A câmera e o áudio deu uma melhorada, me dá um toque. Foi querer mudar de lugar, ó. Para mim a câmera não está aparecendo, então não sei se é para mim isso. A câmera para mim tá aparecendo, só tá um pouco travado, mas acho que tá bom. Contato com o áudio sai. É Martian. Bora. Então, marcha. O slide tá aparecendo, certo? Agora? Sim, tá aparecendo. Então, foca no slide e na minha voz. Pode perguntar. Não, Pedro, é porque deu um corte aqui para mim. Você estava perguntando sobre os tipos de escrita, tá? Segura que eu não cheguei nessa parte ainda. Tudo bem? Então, o que eu queria deixar claro é que a escrita, ela é um marco no nascimento das civilizações. Ponto. Tudo bem? Até aí, beleza. Existem 3 tipos de escrita que surgiram nessa época, certo? A cuneiforme é a escrita típica da Mesopotâmia, que é uma escrita em forma de cune. É uma escrita em forma de... basicamente são uma espécie de umas agulhas de metal com a ponta triangular. Depois eu mostro para vocês aqui uma imagem, tá? Cara, é uma escrita muito, 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 muito perdida, assim, tipo, restrita. Não se estuda mais a escrita cuneiforme, você tem uma tradução muito simplista dela. Ela é a primeira escrita, é da Suméria, tá? Da Mesopotâmia, que são os inventores da escrita. Nós conhecemos mais a escrita alfabética, cujos símbolos representam sons, né? Então, o símbolo A representa A, B, B, né? A escrita alfabética, ela é típica dos fenícios, tá? Que são povos navegadores ali da região da Palestina, e o alfabeto, ele é desenvolvido pelos gregos. E a escrita pictográfica, típica do Egito, tá? Que é o famoso hieroglifo, certo? Aqueles desenhos que representam ideias e sons também. Tá? Então, se coloca lá um espelho, um braço, um sol, tem um significado ou um som. Depende, né, do sistema de escrita, mas é pictográfico porque são desenhos que têm significados e sons. Enquanto a alfabética são símbolos que representam sons. E cuneiformes são formas triangulares que representam ideias. Tudo bem?
Ah, você acha importante. Você acha que tem chance do Enem cobrar isso? Não, Sabe, essas. Não? Tá não. bom. Eu vou te falar o que eu acho que o Enem tem chance de te cobrar. Agora. É agora, é agora. Isso aqui que eu tô te dando é para facilitar o teu entendimento do que vai vir agora. É para você entender as duas civilizações. Agora eu já acho que tem perfil de Enem. É um perfil bem baixo, tá, pessoal? É assim, a cada 10 questões, uma vem aqui. Não é uma porcentagem grande, embora tenha caído 2 anos seguidos, 20 e 21. Não apareceu 22, 23. Tá? É, assim, cai 2 vezes, some 4. É um padrão bem estranho essa matéria. Mas assim, é mais para não. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu vou te mostrar o que você precisa saber pro Enem. Tá aí, ó. Fechou? É isso aí. É isso aqui. As primeiras civilizações. É medo, né? Isso aqui já tem uma possibilidade maior, que é a Mesopotâmia e o Egito. Tá? Às vezes os dois juntos, às vezes de forma geral, sociedades, civilizações do Oriente Antigo. Tá? Eles chamam geralmente assim. Tá? Aí o que eles vão querer? Como, ó, você viu que para caracterizar uma civilização, eles têm um sistema de escrita. Aí o que vocês vão ter que dominar? O sistema de escrita da Mesopotâmia e do Egito. Entendeu? Tem que ter um sistema político. Aí você tem que decorar e entender qual o sistema político do Egito e da Mesopotâmia. Não sei se você entendeu o que eu estou querendo dizer. Ó, eu vou voltar o slide. Ó, aqui você tem o nascimento da civilização. Você tem os conceitos que caracterizam o nascimento da civilização. Certo? Aí o que geralmente eles vão te cobrar na prova? Esses conceitos manifestados dentro da Mesopotâmia e do Egito. Dá para entender? Então, por exemplo, como é que funciona o sistema político da Mesopotâmia? Como funciona o sistema político do Egito? É isso que você tem que levar para a prova. Eu já vou te dar agora, tem que decorar. Sistema político que você leva para a prova é a monarquia teocrática. Tá? Esse é o grande conceito da prova. Monarquia teocrática. Tá? A Mesopotâmia, pessoal, ela é uma região. A Mesopotâmia é uma região. Quer ver? Ó? Vamos embora. Ó, isso aqui é a Mesopotâmia. Tá? Eu tô te dando uma imagem aí do que onde hoje é o Iraque. Tá? Isso aqui é o Iraque. Tá? Se você fizer aqui um risquinho, isso aqui é o Iraque. Essa região aqui você consegue ver Israel. Aqui você já vê o Egito, Mar Mediterrâneo. E essa região dos hititas aqui é a região já da Turquia. Beleza? Aqui é o Iraque. Você vê que aqui tem dois rios, né? Esse rio aqui é o rio Eufrates, esse rio aqui é o rio Tigre. E aqui você vê várias bolinhas vermelhas que representam as chamadas cidades da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região. Ela não é uma civilização. A civilização da Mesopotâmia, isso está errado. Embora isso vai aparecer na prova. Tem professor aí, tá na apostila. Civilização da Mesopotâmia, está errado. A Mesopotâmia não é uma civilização. A Mesopotâmia é um lugar. A Mesopotâmia é uma área geográfica que os gregos apelidaram. Os gregos que chamavam a Mesopotâmia de Mesopotâmia. Nem os mesopotâmicos se chamavam de Mesopotâmia. É tipo índio, tá ligado? Você chama os caras de índio. Eles não sabem o que é. É a mesma coisa. A Mesopotâmia é um território que fica no meio das águas. Tá? Meso, em grego, significa meio. Potâmios significa água. No meio da água. No meio de dois rios, nasceram várias cidades. Portanto, cada uma dessas cidades formou um grupo de civilizações. Uma civilização seria um conglomerado de cidades. Por exemplo, ó, Uruk e Lagash formaram a Suméria. Bom, os caldeus, não, minto, oh meu Deus, deu branco agora, animal. Os amoritas, pronto, formaram os amoritas. Pegou Acade, formaram a Acádia. Chegou em Nínive e Assur, formaram os assírios. Né? Então, dá para entender? As cidades elas vão crescendo e elas vão incorporando novas cidades, elas vão formando uma civilização cada vez maior. Mas não é civilização da Mesopotâmia.
Beleza? A Mesopotâmia é um lugar que os gregos chamavam essa civilização. Então aqui você tem tipos de civilização. E essas civilizações, elas são chamadas de civilizações teocráticas. Por quê? Porque o rei que vai surgir, que vai governar essas cidades, eles serão associados ao poder religioso. Tá? Uma teocracia, teo é Deus, cracia é governo, né? Governo de Deus, geralmente é associado a um governo onde as leis são inspiradas em modelos religiosos, inspiradas em padrões divinos. O que significa que este rei aqui, ele é um rei que ele é meio militar, como soldados a gente já falou, meio político e meio Deus. Portanto, é o que os faraós eram, né? Chefe do templo, chefe das leis e chefe da guerra, né? Então ele era o senhor da terra, o senhor das leis e, obviamente, a reencarnação de um deus, no caso do Egito. No caso da Mesopotâmia, era um contato entre Deus e os homens. Tudo bem? Então, as primeiras modelos políticos que a gente tem são monarquias teocráticas. Com uma raríssima exceção da Suméria. A Suméria é a primeira civilização a se formar na Mesopotâmia, que é Uruk Laga Shur aqui. Essa primeira civilização, eles não tinham um rei teocrático. Cada cidade tinha um próprio rei. Não existia o rei da Suméria. Por isso que é aqui que nasceu o conceito de cidade-estado. Tá? Não sei se você já ouviu falar naquele... a gente falou na aula passada, pelo amor de Deus, na retrasada, sobre as polis gregas. As polis gregas são modelos políticos em que cada cidade tem uma autonomia para escolher o próprio governo. A Suméria nasceu assim. Só que cada cidade da Suméria era um rei teocrático. Era um rei Deus. Por isso a monarquia teocrática é a grande característica dessas civilizações orientais. Com exceção da Suméria, que tem um rei teocrático, um rei Deus para cada cidade. Tudo bem? Fala, senhor Pedro. Então, só para esclarecer uma dúvida minha, Mesopotâmia não é uma civilização, é um lugar com aglomerados. De cidades que formaram vários tipos de civilizações. Isso. Mesopotâmia vou ter que seria um lugar, não uma civilização. Pelo que entendi, é um sistema, ambas, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, monarquia teocrática, que seria um rei. Isso. Aí vamos lá. Dentro da Mesopotâmia e também do Egito, pode aplicar os dois isso, tá? Tanto a Mesopotâmia quanto o Egito, dentro do seu território, as leis eram feitas por um rei, Deus. Um rei que ele era chefe do exército, chefe político, portanto, o homem das leis, e chefe dos templos, era um cara religioso. Isso se aplica tanto ao faraó no Egito, quanto aos reis da Mesopotâmia. Com um detalhe, a Suméria, que é a primeira civilização a ser formada da Mesopotâmia, ela tinha vários reis deuses, entendeu? Porque não tinha um rei da Suméria. É aqui que nasceu o conceito de cidades-estado. Ou seja, cada cidade formava ali, né, um conglomerado de uma civilização, porém cada cidade com o seu próprio rei. A Suméria, ela vai cair para a chamada primeira Babilônia, que é a Babilônia dos Amoritas, que eu citei agora aqui para vocês. Quando ela cair para Hammurabi, né, o Hammurabi, que é o primeiro grande rei aí dessa região, aí, a partir dele, só vai ter um rei. Né? As cidades não terão mais autonomias. E o Hammurabi é aquele cara que criou o famoso Código de Hammurabi, né? A primeira grande lei escrita registrada da humanidade. É o cara do olho por olho, dente por dente. Na verdade, senhor Pedro, ele não deixa muito claro essa ideia de olho por olho, dente por dente, enquanto palavras. Mas quer dizer, né? Geralmente as leis do Código de Hammurabi estão assim, se um médico for usar a lâmina para tratar o paciente e esta lâmina ferir e matar ao invés de salvar, esse médico tem que ir à morte, né? Se um engenheiro construir uma casa e essa casa porventura vier a cair, o engenheiro deve dar a sua casa ao cara que ele criou a casa, né? Se essa casa cair e matar alguém, o engenheiro tem que morrer, né? Então, você pega as leis do Código de Hammurabi, elas trabalham muito, sim, essa essência do olho por olho, dente por dente. Não tá lá escrito olho por olho, dente por dente, certo? Mas a ideia, com certeza, está ali.
Então, veja, é uma lei severa, selvagem, autoritária. Eu até digo o seguinte, pessoas atualmente, elas... era violenta, claro que era violenta. Mas assim, tem gente que você conversa hoje e fala assim, professor, pô, seria tão legal se hoje existisse o Código de Hammurabi, né? Eu falo, caraca, velho, para um historiador dizer que a gente, para se modernizar politicamente, temos que nos espelhar, né, na primeira lei da humanidade de 3.000 anos antes de Cristo, é dar um tiro na minha cara, né, velho? É absurdo, né? Você fala, nossa, a lei do Hammurabi é da hora, né? O cara fez essa lei há 4.000 anos, velho. Se essa lei é boa, cara, então a gente é um lixo, velho. Para entender a lógica, assim, a gente não tem nenhum processo evolutivo, né? Basicamente, né? Eu acho que defender o Código de Hammurabi em 2024 é atestar a falência do progresso social, sem dúvida. Mas, pô, vamos dar um desconto para os caras, né? A primeira lei é uma lei violenta, rígida, mas é uma lei escrita. E a importância de ser uma lei escrita é qual? É um processo até democrático. Porque quando a lei é escrita, significa que ela não está só concentrada no senhor da lei. Ela não está concentrada no rei. Ela não está concentrada no imperador. Ela está concentrada em um acordo, em uma carta, em um documento. E quando você coloca isso num documento e não centraliza na figura de um homem, obviamente você tem uma sociedade muito mais, digamos, consciente das leis, né? É muito mais fácil virar para vocês e falar assim, a lei já é escrita e eu pregar lá na porta, e sempre que você quiser, você ler essa lei na porta e se informar sobre ela, do que eu falar, a lei é o que eu falo. Mas o que você falou ontem mesmo? Eu falei, registrar a lei, né? Escrever a lei é extremamente moderno para essa época, é ultra incrível, tá? Por isso que você, apesar do olho por olho ser violento, aos olhos da época, não é violência. É uma coisa muito democrática com os nossos olhos para época. É uma coisa muito bonita, é uma coisa muito justa, justamente porque as pessoas têm acesso à leitura da lei e ao conhecimento dela e, portanto, ao seu processo de consciência. Levantada, pode perguntar. Então, pelo que eu entendi, é que ficou um pouco confuso para mim, mas se fosse para eu tentar dar uma resumida, o código da lei Hammurabi seria leis escritas que tinham na época que eram violentas, que a gente poderia considerar hoje violentas, até demais. Hoje. Que no tempo não era considerado. Isso, hoje. Questões voltadas a essa essência na prova, elas não vão tratar essas leis como violentas. Elas vão tratar justamente essa reflexão. Elas vão levantar essa ideia. Era violento? Na verdade, a violência da lei não importa. O que importa é a violência do homem que faz a lei. Esse é o ponto. A questão é, você tem aqui um rei que escreve a lei, que faz um acordo com você. Um cara que escreve, que registra um documento. Isso não é violento. Para a época, não é. Muito pelo contrário, é totalmente moderno. Para a época, é totalmente revolucionário. A lei em si, ela é violenta porque são as práticas da época, a cultura da época. A lei é muito, muito, no conceito democrático, importante e, obviamente, eficiente para gerar consciência em quem obedece às regras. Tudo bem? Então, leve o Código de Hammurabi, leve a monarquia teocrática, tá? Para a prova. Tanto Egito quanto Mesopotâmia. E leve também, tanto Egito como Mesopotâmia, a organização de uma sociedade estamental. Tá? Alguém aí lembra o que é uma sociedade estamental? É bem tranquilo o conceito, cara. Bem leve. Leva isso para a prova. A gente precisa responder. Eu falei na aula passada com relação a Roma. Entendi. É classes, né? Classes não. Bom, o Pedro consegue errar acertando, né? Você acerta e erra ao mesmo tempo. Na história, às vezes, isso é possível. Não, mas um pode ser 3 aqui, tio. Você não pode falar que é tipo classe, porque classe é móvel. Certo? Mas você acerta ao se referir à imobilidade social, né? Uma sociedade estamental, na verdade, você divide a sociedade em estamento. E estamento não é classe. Mas eu entendi. Só que não se move. Logo, não é classe.
tá? Classe tem mobilidade, porque classe você prevê que a organização da sociedade seja por renda. Lembra do patrício plebeu da aula passada, tá? O Egito Antigo e a Mesopotâmia estamental. Se é estamental, significa que a regra da hierarquização, ela é sanguínea, ela é por nascimento. Tudo bem? E sociedade de caráter piramidal. Piramidal é um termo mais moderno, tudo bem? O que isso significa, basicão, tá? Isso aqui é uma sociedade piramidal. Ah, professor, eu tenho que levar para a prova quem é quem aqui na sociedade? Não, cara. Você tem que entender que o faraó no Egito está no topo. E sempre na base, lá embaixo estarão os escravos e os camponeses, velho. Nós, né? O povo escravo está lá embaixo, certo? Isso é um padrão. O que você tem que entender na pirâmide é que ela desenvolve a ideia de uma desigualdade, né? A pirâmide no sentido de população, de demografia mesmo. Então significa que a base de uma pirâmide, ela é onde se concentra a maior parte da população. E por que ela está embaixo? Porque eles são, obviamente, desprivilegiados. Ou seja, os privilegiados ficam em cima da pirâmide, os desprivilegiados embaixo. Como é uma pirâmide, o desenho dela dá a sobre-ideia de um favorecimento à minoria e um desfavorecimento à grande maioria. Segredo zero até aqui, certo? Nenhuma novidade. Então, para a prova, o senhor vai levar, né, a ideia de que as sociedades, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, são estamentais e piramidais, onde a classe favorecida é a minoria e a classe desfavorecida é a grande maioria. De Então, boa, hein, velho? Então dá pra dizer que é bem chato. Então dá pra dizer que a piramidal seria também parecida com a estamental? É que eu tenho certeza que, pelo que eu entendi, não são a mesma coisa, mas é uma hierarquia. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Estamental é uma coisa, piramidal é uma outra. É que lá no Egito e lá na Mesopotâmia era estamental e piramidal. Cara, eu imagino que vocês em geografia estudam as pirâmides, né, do mundo atual. A sociedade brasileira é piramidal. E ela é de classe. Não é porque é piramidal que é estamental. Mas é óbvio que uma sociedade estamental será piramidal. Dá para entender? É óbvio. Porque uma sociedade estamental vai ser por nascimento. Os privilégios são no nascer. Não tem mobilidade. Se não tem mobilidade, é desigualdade. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então, uma sociedade estamental, ela é piramidal, mas não é a mesma coisa. Tudo bem? Não é, piramidal e estamental. Aí não, porque aí você pode trazer uma desigualdade para o mundo atual, numa sociedade de classe móvel. Beleza? Não é a mesma coisa, mas no Egito e na Mesopotâmia, os dois se manifestam de forma estamental e piramidal. Estamental significa que a sociedade ela se organiza por estamentos imóveis, e piramidal significa que a estrutura de favorecimento dela é desigual. A minoria tem muito e a maioria tem pouco. Padrão. Beleza? Tá? E para terminar, como sistema econômico do Egito e da Mesopotâmia, você vai levar o conceito de sociedade hidráulica. Cuidado que quando você ler sociedade hidráulica, eu não estou me referindo a sistema social. Eu estou me referindo à economia. Significa que todo o sistema econômico daquele povo está em uma engrenagem de como eles aproveitam o rio. Como eles aproveitam a água. Por isso que no Egito você tem o rio Nilo sendo essencial no sistema econômico egípcio. Aí uma imagem do Egito para vocês, tá? Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, o chamado Delta do Nilo, porque ele faz a letra D grega, né? E o maior rio do mundo. E você não levar em consideração que o Amazonas dá uma roubada. O Amazonas, ele tem um de afluente, né? O rio Nilo ele não tem tantos afluentes, né? Ele vai ter afluente lá embaixo, mas é pouca coisa. Né? O rio Nilo, ele é considerado o rio mais extenso do mundo, se você não mudar ele de nome, tá? Mudando de nome já era, ele vai ficar lá para quinto, sexto. Né? O rio Nilo, ele é um rio no meio do deserto, né, tio? Porra. E ele enche, né? É o rio que ele tem as cheias do Nilo. Tem uma manifestação astronômica, por isso que o Egito era muito avançado em calendário, porque eles estudavam o céu.
porque a mudança da Lua e a disposição das estrelas, e a gente já falou disso no primeiro dia de aula, ela alterava totalmente, né, a realidade do rio. Então os rios, eles enchiam e eles transbordavam. E ele tinha uma alga chamada humus, velho. Eles tinham um humus, que parece uma pólvora. É um resto de alga que ainda serve como fertilizante. Por isso que o Egito é uma lenda na agricultura. Uma lenda. Áreas de pastagem são bem poucas, tá? O Egito não tem muito gado. Agora, produtos agrícolas, o Egito cereal, o Egito alimentava a civilização antiga. Né? É um dos povos mais ricos da antiguidade e é obviamente por isso que o Egito foi invadido por tudo que é povo. Né? Não tem como, certo? Agora, toda a economia do Egito girava em torno do Rio Nilo. Tá? Assim como toda a economia da Mesopotâmia girava em torno do Rio Tigres e o Rio Eufrates. O que isso significa? Que são sociedades chamadas de sociedades hidráulicas, né? Sociedades que dependem do rio e vão instituir todo o seu processo técnico, tecnológico, eles vão viver pelo rio. Tudo bem, tá? Pessoal, o que caracteriza uma civilização, Mesopotâmia e Egito, as duas civilizações orientais que são exigidas pelo Enem, sistema político da Mesopotâmia e do Egito, foco na monarquia teocrática e no Código de Hammurabi como lei escrita. Sistema social, estamental, piramidal. Sistema econômico, sociedades hidráulicas que vão usar o rio para desenvolver agriculturas avançadas. Cara, não tem conversa. É isso. E aqui você tem, né, o conceito de civilização, a invenção da escrita e minha pergunta agora vai. Tudo bem? Vamos fazer pelo menos um exercício aí para terminar, para ver como que isso aqui cai no Enem. Pode liberar o exercício, tá tudo certo. Deu. Eu vou falar bem a real, até eu fico meio down nessa aula aqui, porque essa matéria é muito coxa, porque é muito, para mim, né, fácil. Semana que vem o bagulho fica mais quente. Né? Tudo bem? Tá bom. Pode, vamos lá? Bora. Vou colocar o primeiro aí. Ah, deixa eu ver aqui uma. Tá. Vamos fazer esse aqui mesmo. Vamos lá. 2020 Enem. Dá uma olhada aí, tio. Tá? Padrão. Ó, cara, mais uma vez eu vou falar. De novo. Lá vai o professor. Eu vou falar isso até o último dia de aula. Percebam o padrão. Olha como o Enem gosta de fazer exercício de história. Ele vai sempre dar um textão para você e falar, com base no texto, faz X aqui. E você vai ter que dominar palavras difíceis, vai ter que dominar vocabulário, porque as palavras vão definir se a alternativa está certa ou está errada. Vamos lá. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 18. Tem que ler os séculos aí, meu. Vamos ler os séculos aí. Nascido em Bebel, Hammurabi, que é o Hammurabi, pronúncia em babilônico, foi o fundador do primeiro império babilônico, correspondente hoje ao Iraque, né? Unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas, sumérios e levando a Babilônia ao seu máximo esplendor. O Hammurabi, que eu estou dizendo aqui, foi aquele cara que foi o primeiro grande rei da região, que ele uniu as cidades, porque elas tinham os próprios reis, e ele é um rei divino. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como mais remoto, o mais longínquo lá, né, o primeiro descoberto. O Código de Hammurabi. Está no Museu do Louvre ele, viu, pessoal? Escrita cuneiforme, estou devendo, depois eu mostro para vocês. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou costumes e estendeu o direito e a lei a todos os seus súditos, de forma escrita. Veja como, mesmo sendo violenta, eu falei para vocês, o código, ele aparece nas provas, ele aparece como análise histórica, como algo bacana, né? Nesse contexto de organização da vida social na época, as leis contidas no código tinham um sentido do quê? Língua portuguesa e um pouquinho de conhecimento de história, irmão. A. Assegurar garantias individuais a cidadãos livres. Cara, cidadania é demais, irmão. Garantia individual, direito individual ao cidadão livre é demais. Isso aqui é muito. Quando você faz essa questão, você já terminou o curso, né?
Quando você for fazer o Enem, você já fez o curso. Então você já tem noção de cidadania, você já sabe o que é direito individual, você já sabe o que é cidadania moderna. Então, obviamente, você ia sentir que essa alternativa A, ela tem uma pegada muito iluminista, tá? E você descartaria isso. Tipificar, portanto, criar tipos de regras referentes a atos que seriam dignos de punição. Esse é o sentido do Código de Hammurabi? Criar tipos de atos que não podem ser realizados, senão você vai ser punido. Essa é a essência. C. Essa parece bacana. Perfeito. Conceber benefícios de indulto, que seria perdão, aos prisioneiros de guerra. Saiu aqui uma edição errada. Não tem nenhuma lógica no Código de Hammurabi de ficar perdoando o prisioneiro de guerra, irmão. Libertando escravo, até parece, né? Promover distribuição de terras a desempregados urbanos. Reforma agrária. Tá bom. Lá em Roma, os caras estavam tretando lá pela reforma agrária, não esquece, né? Reforma agrária na Mesopotâmia é demais. E conferir prerrogativas políticas a descendentes estrangeiros. Então, dar direitos a estrangeiros. Tudo bem? Tipificar regras referentes a atos dignos de punição? É a frase mais violenta, né? É a alternativa que mais encaixa com a violência do olho por olho, dente por dente. A B realmente é bacana e realmente é a B. Fechou? Acho essa questão um pouco mais tranquila. Eu acho que a leitura, palavras mais de boas, né? Mas, na verdade, menosprezar a história da civilização clássica é um padrão Enem de ser. Né? Eu acho que todo curso, esse cursinho não é preparatório, e ainda mais um curso como o nosso, que é um pouco mais rápido, é muito comum que o professor abra mão das civilizações antigas. O ano passado, nesse mesmo curso do Colmeia, que era um curso com um tiro ainda mais curto, eu nem dei civilização antiga. Se caísse, por exemplo, meu sono não seria mais o mesmo. Agora a gente consegue inserir algumas coisinhas a mais, que seria o lado B, lado C da história. Mas realmente, contar com essa matéria na prova não é algo... Por isso que eu falei, esse padrão aqui é estranho. A gente não tem uma lógica. Agora, democracia pode se preparar, porque vai cair. Aqui fica um pouco mais complexo. Pessoal, tudo bem? A gente faz mais exercício na semana que vem. Semana que vem a gente fecha aqui mais estilo de Enem, de prova, e a gente vai para o nosso, aí sim, o nosso bloco 3, que é a crise medieval. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, galera, então, boa semana para vocês aí, nos estudos, uma boa noite. Mais uma vez, brigadão, Fernando, aí, pelo espaço, tá? E até a semana aí. Fechou, Pedro. Obrigado, irmão. Tamo junto, galera. Bom lanche. Um abraço para vocês. Bom intervalo. Abraço. Tamo junto.